Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Wanderley Nunes, e hoje nós iremos falar sobre direitos e deveres condominiais, e para isso trouxemos aqui um especialista, muita experiência, o Dr. Cláudio Alves, que é advogado, atuante na área condominial, do direito condominial, também é consultor jurídico de mais de 60 condomínios no estado do Pará, consultor imobiliário, diretor estadual da ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial, secretário-geral da Comissão de Direito Condominial da OAB Pará, também vice-presidente da Câmara Setorial dos Condomínios do CDL Pará. Prazer muito grande ter o senhor aqui para tratar de um assunto tão relevante, né? Eu sei porque moro também no condomínio e mesmo no dia a dia os problemas que a gente enfrenta, e alguns deles a gente fica até meio perdido sem saber para onde, a quem a gente vai recorrer, na verdade, né? Sim. Isso faz muito parte daqueles como eu que são leigos no assunto ou sabem muito pouco com relação, embora a gente até já andou pesquisando e lendo algumas coisas, mas nada melhor do que um profissional, um especialista, que nos dá o prazer de estar conosco, para a gente dirimir aí muitas dúvidas, né? Dúvidas é o que mais nós temos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estão às ordens. Doutor Cláudio, muitas pessoas que moram em condomínios, como eu já falei, nem sempre conhecem a legislação. Como é que a lei brasileira define os direitos e deveres básicos de um condomínio, ou de um condômino, melhor dizendo? Wanderley, nós temos o Código Civil Brasileiro, que foi expedido através de uma lei em 2002, onde traz um capítulo específico sobre direito condominial. Direitos, deveres, como funciona, tudo dentro do Código Civil. No momento que o condomínio está sendo constituído, ainda pela construtora e incorporadora, é elaborado o memorial descritivo e registrado no cartório de imóveis. Esse memorial vem dizendo que naquela área vão ser construídas tantas unidades habitacionais, comerciais ou mistas, abrindo-se assim as matrículas filhas dentro daquele loteamento, dentro daquela área. Neste mesmo momento, é obrigatório, até para o processo de licenciamento, junto à Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, CEMOB, Equatorial, Companhia de Saneamento, ter o memorial descritivo arquivado no cartório de imóveis e, neste mesmo momento, a minuta de convenção. A minuta de convenção vem trazendo o mandato do síndico, os direitos, os deveres, a forma de arrecadação, a área privativa, a área coletiva, tudo discriminado dentro da minuta de convenção. Das regras internas. Das regras internas. Daí, o condomínio é constituído, é construído e é feita a primeira assembleia, Assembleia Geral de Instalação. Nesta primeira assembleia se elege síndico, vice-síndico e conselho. Pode ser conselho fiscal, pode ser conselho consultivo. O que diz isso é a minuta de convenção. Ato seguinte, em novas assembleias, já com uma gestão constituída, se vai criar o regimento interno, documentos mais diretos de funcionamento e aplicação para cada área daquele condomínio. Nós temos o regimento interno da piscina, nós temos o regimento interno da churrasqueira, nós temos o regimento externo da portaria,
nós temos o regimento interno do salão e assim se cria esse regramento pela coletividade com a participação em assembleia para que seja cumprido. Você falou aí de o condomínio está iniciando, das eleições, de se estabelecer. Como é que se faz isso com um condomínio realmente que tem ainda poucos moradores? Quais são os princípios? Condomínios em fase de criação, o primeiro ato é a Assembleia Geral de Instalação. Após a AGI, que se elege o primeiro gestor, o primeiro conselho, que se define as despesas e a receita através da cota condominial, se vai até a Receita Federal para ter a inscrição do cadastro da pessoa jurídica, o CNPJ. Daí o condomínio ele está constituído, ele pode abrir a conta, o seu síndico terá a movimentação, vai poder contratar serviços de terceiros e ele começa a viger. Pois é, doutor Cláudio, na prática, quais são os direitos assegurados a quem vive no condomínio? O principal direito é o direito de propriedade. O direito de propriedade que cada um tem e que é indisponível a qualquer gestão ao próprio condomínio. O direito de propriedade só é disponível à avaliação do judiciário, demandado pelo judiciário por uma decisão do juízo que transitou em julgado. Então, o maior direito é você ter o uso da sua área privativa, seja ela da porta para dentro do seu apartamento, seja ela a sua participação na área coletiva e na própria vaga de garagem. Tem um negocinho aqui, porque a gente gosta muito de direitos, mas a gente não gosta muito de deveres, né? Exato. Quanto aos deveres, quais são os mais importantes para que possa garantir uma convivência boa, uma convivência pacífica? Já que a gente, como eu falei, a gente não gosta muito de direitos. Dentro do de Código deveres, Civil, dentro do Código Civil vem estabelecido direitos e deveres. Um dos principais deveres do condômino é saber que ele tem a obrigação de participar da despesa daquela área coletiva, da despesa do custo da portaria, da despesa da manutenção do seu condomínio. E tem outros deveres que, na própria convenção, no próprio regimento interno, vem trazendo uso da garagem, uso da área de lazer, volume de som permitido, utilização do salão de festa, regramento para coleta de lixo, assim vai de condomínio para condomínio as suas regras específicas dentro do regimento interno. Tocou nessas questões, inclusive da piscina, já houve casos aí em um determinado condomínio que o condomínio levou, fez uma festa lá, né? Um evento na área da piscina, da churrasqueira, e aí ele convidou pessoas de fora, e aí as pessoas quebraram coisas, né? E aí urinaram dentro da piscina, e sujaram tudo, quer dizer, o que se pensar, o que se poderia, o que é que o condomínio em si pode fazer com relação a isso aí? A área de lazer do condomínio não é um clube, é uma área de lazer dos condôminos. Então temos limitação sim de uso. O uso indevido, que é o caso ora pontuado, ele é sujeito a uma infração que vai ser cobrada uma multa de ressarcimento da limpeza, uma multa por descumprimento de número de convidados, por acesso à piscina. Dentro do regimento vem essa disponibilidade, como também vem o que fazer com o descumprimento. A multa de uma taxa condominial, de 5 taxas, de até 10 taxas, como prevê o próprio Código Civil. E isso tem que ser praticado. Ao ser constatado isso pela portaria, por algum condômino que registre no livro de ocorrência,
isso tem que ser adotado as providências de notificação, de advertência, de multa, de acordo com aquela infração cometida. Muito bem. E existe uma diferença entre os direitos e deveres de um morador proprietário e de um inquilino? Basicamente, não existe diferença. O que existe é a necessidade de representação. O inquilino, para fazer valer o voto daquela unidade na Assembleia, que é o fórum de decisão, ele tem que apresentar uma procuração do proprietário e dando os poderes para participar daquele evento assemblear. Então, ele usufrui dos direitos. Ele usufrui na sua plenitude, porque ele, enquanto inquilino, ele é o possuidor naquele contrato de locação. Sempre vem uma dúvida. E o proprietário alugou a sua unidade e ele vem precisar. Ele é proprietário. Ele vem precisar do salão de festa. Ele pode? Não, não pode. Ele cedeu a sua unidade pelo prazo de 12, 24, 36 meses, o prazo daquela locação, e quem está exercendo o uso é o seu inquilino. Então ele não tem nada a ver enquanto perdurar a locação. Exatamente. Naquele momento ele cedeu. A responsabilidade de uma infração do seu inquilino, ele é chamado à responsabilidade, porque ele é o tomador do contrato de locação. Agora ele não tem como usufruir das áreas coletivas, o imóvel estando locado naquele determinado período. Agora, uma dúvida muito comum que as pessoas têm é até que ponto o condomínio pode fazer assim, mudanças, modificações, sem que venha a ferir o condomínio, as regras condominiais. Toda mudança estrutural dentro da unidade, ela antecede um projeto que tem que estar registrado no Conselho da categoria CREA, com a anotação de registro técnico, ART. Isso tem que ser apresentado antecipadamente para a administração, porque ali eu quero eliminar um quarto e fazer uma sala grande. Só que a parede do quarto ela é estrutural. Se eu eliminar, eu vou afetar a estrutura do apartamento de cima ou a estrutura da cobertura. Então eu não posso fazer sem o devido projeto, com anotação de registro técnico e anuência prévia da administração. É obrigatório apresentar isso antes. Tem gente que também quer mexer, porque o condomínio em si, muitas vezes geralmente tem a sua arquitetura, né? Às vezes o cara quer mexer em algo que faz com que o seu apartamento fique diferenciado. E aí, isso tem acontecido, né? Isso é um comportamento corriqueiro, porém, a área externa, que é chamada fachada, seja a porta do apartamento no corredor de acesso, seja a sacada, seja a parte de janela externa, essa área é do condomínio. Essa área foi aprovada dentro de um projeto, arquivado na secretaria, arquivado no cartório de imóveis. Não pode haver alteração de cor, de revestimento, do padrão arquitetônico. Não pode. Isto está bem claro, não só no Código Civil, como também em todas as convenções e regimento interno se repete essa proibição, essa limitação de alteração de fachada. Então isso quer dizer que é muito uma falta de conhecimento das leis e do regimento interno, né? Que o condomínio deveria conhecer, né? Exato, até porque faz parte da documentação de aquisição ou mesmo de locação o regimento interno.
à convenção. Esses documentos devem estar anexos ao contrato de locação. Estão, por certo, anexos ao contrato de compra e venda. Então você tem a regra, e a regra tem que ser cumprida. Não pode mexer em fachada. Para vocês terem ideia, a questão da fachada é tão sensível que a Lei Geral de Proteção de Dados vem trazendo proibições para instalação de câmera de captação de imagem e som na parte externa de forma privativa. Eu quero botar na área coletiva uma câmera para captar a entrada e a saída da minha unidade. Não pode. Isso é na área coletiva. A área coletiva tem que ir para a definição e decisão da Assembleia. Eu não posso fazer isso. Agora vai tocar num ponto que dá muito problema, que é barulho, né? Muitos condomínios enfrentam problemas com o barulho. O que é que a lei e a convenção condominial dizem sobre o chamado direito ao sossego? O regimento interno, que é o diploma específico das áreas de lazer, onde geralmente acontece esse excesso, esse descumprimento, ou mesmo dentro da minha unidade eu quero escutar uma música mais alto, também tem esse regramento, que venham em obediência à lei estadual e à lei municipal, onde tem o decibelímetro, o volume permitido, e que o descumprimento disso motiva a multa dessa infração e até mesmo o acionamento da polícia. O CIOP é acionado para fazer cumprir a lei do silêncio. Isso está dentro da legislação que deve ser cumprido. O que muitos condomínios têm feito e tem dado um resultado, e vai aí uma dica importante para você, é instalar na área de lazer um aparelho chamado decibelímetro, onde o decibelímetro... medir os decibéis, né? Vai captar os decibéis, vai captar e registrar o excesso desses decibéis, que vai gerar a notificação de forma técnica para aquele condômino infrator. E que vai subsidiar, talvez, no acionamento da Delegacia de Meio Ambiente, da Polícia Civil ou da Polícia Militar, no momento de acionamento de um excesso, de uma infração dessa ordem. Muito bem. Eu estou aqui com o doutor Cláudio Alves, que é especialista em direitos e deveres condominiais, e a gente ainda vai falar muito mais. Por exemplo, eu tenho aqui uma pergunta. Quais são os conflitos mais frequentes em condomínio? Ele vai responder já, depois do intervalo. Da gente dá pra sentir, tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal, eita, alimentos, é sabor sem igual. Eita, eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Do tucupi a pimentinha especial, tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita, alimentos, é pra te conquistar. Eita, eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil.
Muito bem, de volta com o programa Diálogos com Vanderlei Nunes, recebendo hoje o doutor Cláudio Alves, falando sobre direitos e deveres condominiais. Antes de ir para a pergunta que eu deixei no ar, quero fazer ainda aqui uma observação. Qual seria a função? A gente já viu, né? Vamos deixar mais clara da convenção condominial e do regimento interno. Por que é tão importante que todos os condôminos conheçam? A convenção, ela é a certidão de nascimento do condomínio. Ela vem trazendo regramentos de forma gerais. Depois de constituído, habitado, em funcionamento, nós vamos ter o regimento interno. O regimento interno vem trazendo, dentro do fluxo operacional, a regra de funcionamento. O nosso salão vai funcionar do horário X ao Y. O nosso salão não tem acústica. O volume de som permitido vai ser X. O nosso salão tem acústica, vai ser Y. Então, o regramento ele é o detalhamento do que está dentro da convenção em regras gerais. A gente vê essa coisa de falta de leitura, de conhecimento dessas regras, desses regimentos internos. Será que não seria interessante que o condomínio também expusesse isso em áreas estratégicas, até para que as pessoas de alguma maneira vissem e não houvesse tantas desculpas, né? Porque às vezes a pessoa diz, eu não conheço, embora que o desconhecimento não impede a aplicação das leis. O que é que você acha disso? Excelente essa sua manifestação, Vanderlei. E a gente recomenda sempre para que cada área do condomínio que tenha o seu regramento específico, esse regramento seja publicado na área, através de cartaz, de outdoor, de uma forma que dê ampla divulgação para que as pessoas não cometam infração pelo desconhecimento. Doutor Cláudio, com relação aos conflitos, quais são os conflitos mais comuns e mais frequentes no condomínio? Hoje nós estamos ranqueando, em primeiro ponto, os animais errantes. São os animais que invadem o condomínio sem tutores, principalmente os gatos e alguns cães. Esses animais, eles trazem uma frequência indevida com os seus dejetos pela área condominial, eles provocam prejuízo em algum material e algum bem móvel exposto de um condômino, e algumas das vezes trazem também doenças que as crianças ficam expostas. Então, hoje, trabalhar com uma política que receba esses animais errantes dentro do poder público é um desafio. Dentro do condomínio, um desafio maior ainda, face às suas limitações. Então, hoje, os animais errantes são grandes problemas dentro dos condomínios. Mas falando em conflito, por exemplo, a gente sabe de situações como, eu falei aqui em off, eu repeti aqui, às vezes se mora em um apartamento, mesmo que seja um apartamento grande, mas às vezes um apartamento que seja de 88, 90 metros quadrados, e aí as pessoas criam animais de grande porte, cachorros enormes, né? E cheios de pelo. E a gente vê muitas vezes essas situações acontecerem de o animal ele exala um cheiro forte que quem cuida e quem vive já nem sente mais. Então a gente vê muitas vezes e sente, a pessoa entra com aquele cão ali, quando ele sai deixa aquele mau cheiro terrível, né? Então quer dizer, os outros condôminos não teriam por que passar por isso, não é verdade? O que você poderia, quais seriam as providências com relação a isso? O que você pode fazer numa situação como essa?
Wanderlei, a regra básica é o bom senso. O regimento, algumas das vezes, traz previsão para esse tipo de situação. Outras vêm na forma genérica da disposição que você tem que utilizar a sua unidade para não provocar nenhum desconforto para o seu vizinho. E essa regra, prevista dentro do Código Civil, dentro da maioria dos regimentos, é aplicável no momento que nós temos esse desconforto relatado. Porque quem tem o pet que dá esse tipo de problema, o mau cheiro, ele geralmente não quer aceitar, né, que seja tomada nenhuma providência ou que reclamem. Esse aqui é o que gera o conflito, né? É o gerador de conflito, que ele nunca aceita, eu vou tomar uma providência, eu vou dar um banho no meu cachorro para ele ficar mais cheiroso, tenho cuidado, passar um perfume nele para não perturbar os outros, né? Além de ter as questões de um cachorro grande, geralmente são os cães, os cachorros, que vão sem a focinheira, né? Quer dizer, só olhar para aquele cachorro enorme já dá medo, né? Então, quer dizer, e eles não querem, na maioria das vezes é assim, não quer que se fale nada, não quer que se tome nenhuma providência. Se tomar, aí é que gera o grande conflito, né? Dependendo do que se observar, focinheira está dentro da legislação. É obrigatório o uso da focinheira para animais de porte médio e porte grande. Isso está dentro da lei estadual, que ela é aplicável e é uma infração e é suscetível a multa. Uma advertência, buscando uma solução conciliatória e num descumprimento reincidente, a aplicação de multa. A questão do mau cheiro, do trato limitado que aquele animal está tendo, responsabilidade do tutor, que ele deve ser advertido e no não cumprimento, na reincidência, deve ser multado, porque vai ferir a legislação civil nesse item de que está causando um desconforto para a coletividade. Outro problema, doutor, é a inadimplência, né? Quando o condômino deixa de pagar a taxa condominial, quais são as medidas legais que o síndico ou a administração podem adotar? Com o advento do Código Civil de 2002, a taxa condominial ela passou a ter a mesma importância, o mesmo dever dos títulos executivos. De forma bem direta, a taxa condominial equivale a um cheque, uma duplicata. Então, ela não paga, ela é suscetível de um processo de execução. Antes do Código, era uma ação ordinária de cobrança para se identificar a dívida ou não. Após o Código de 2002, ele é um título executivo. Um título executivo demanda-se do judiciário a obrigação pelo pagamento, onde o judiciário, ao receber essa demanda devidamente instruída, com as atas que aprovaram aquela taxa, com a planilha, com os dados do proprietário, de uma forma correta, notifica para o pagamento em 3 dias. Em 3 dias, não havendo pagamento, é dado prosseguimento para a sinalização de bens a serem penhorados, CPF ser rastreado para efeito de bloqueios de conta bancária, conta de poupança, e assim vão os bens sendo procurados, localizados para sanear aquela dívida. E ele pode ser impedido de entrar na habitação dele? O direito de propriedade é muito delicado você conseguir do judiciário. Eu digo que nós não temos decisões de impedimento. Nós temos já decisões do judiciário, local, estadual, onde ele limita os serviços. No momento que o advogado e a importante assessoria jurídica está acompanhando a gestão condominial,
que no momento que ele entra num processo de cobrança judicial, ele solicitar a suspensão do fornecimento de água, a suspensão do uso da garagem, a suspensão do recebimento de correspondência e demais malotes. Isso ele vai solicitar ao judiciário. E o judiciário vai avaliar em tutela antecipada o deferimento ou não daquilo requerido. O condômino pode ser despejado por falta de pagamento da taxa condominial? Não. Muito bem. Não. Outro ponto sensível são a garagem, né? As vagas de garagem. Quais são os limites do uso e as regras para evitar conflitos nas vagas, nessa área, no caso, vaga de garagem? Vaga de garagem, estacionamento de veículo. Há um uso indevido de muitos condôminos para fazer essa vaga de garagem como vaga de descarte de obras, de resto de obra, de descarte da minha máquina de lavar que está no prego, de descarte da bicicleta velha. Não pode. Garagem é de uso para veículo, tá? A vaga de garagem, ela tem a norma aprovada pela BNT da sua medida correta. Essa medida correta você vai para o memorial descritivo, para a convenção e ver se o seu condomínio está aplicando, se a construtora delimitou a vaga certa. Ah, doutor, eu tenho uma Dodge Ram, um veículo que não cabe na minha vaga de garagem. O que eu devo fazer? Eu devo vender o meu veículo. Porque antes de comprar a minha Dodge Ram, eu sabia que a minha vaga de garagem era daquela metragem. Eu não posso colocar um veículo acima da metragem e impedir que o meu vizinho faça a sua manobra com segurança para acessar a vaga vizinha ou para passar dentro de uma área de mobilidade. E às vezes acontece, eu vejo muito acontecer isso, o cara tem aquele apartamento tem 2 vagas de garagem, tem um carro médio e tem um carro grande. E aí termina o carro ficando com a sua parte do carro fora, já na via em que as pessoas passam. Se aplica também isso aí? Se aplica. Você tem que se enquadrar o seu veículo na sua vaga. Então você não tem como ultrapassar a área demarcada que quando você adquiriu, quando você alugou aquele imóvel, era aquela vaga delimitada. De forma que você vai trocar o seu veículo para que caiba dentro da vaga de garagem. Muito bem. Vou tocar em uma questão agora que é muito importante, que é falar do síndico. O síndico no meio das confusões, dos conflitos, né? O síndico é muitas vezes um mediador dos conflitos. Quais são os limites do poder do síndico dentro de um condomínio? O síndico, ele é o mediador, ele é o conciliador pela sua essência, pela sua natureza. Ele tem que sempre buscar essa prática. A competência dele, repito, está dentro da convenção, está dentro do Código Civil. A competência na ordem administrativa de contratar, destratar, admitir, demitir, fazer despesa até o limite X, isso está definido na convenção, no regimento e no próprio Código Civil. Ele é o responsável civil e criminalmente pelaquele condomínio. Quando há uma demanda na delegacia, é o síndico que é chamado. Quando há uma demanda na Justiça do Trabalho, é o síndico que é chamado. E no Fórum Civil, é o síndico que é chamado. Ele é o responsável. Ele é quem responde. Ele que responde. E muitas das vezes, ele vai responder de forma pessoal também, por ter falhado
numa diligência, né? A legislação de proteção aos menores, às mulheres, onde é obrigatório que o síndico faça a denúncia de uma situação de sinistro e adversa que esteja acontecendo. Em 2024, o Estado editou uma exigência de inspeção e laudo predial, onde novamente o síndico pessoalmente é responsabilizado por uma ausência de uma diligência, por um cochilo, por um deixar de fazer. Doutor, nós temos agora, se aproximando aí a COP, né? Aumentou muito, tem aumentado muito a procura por aluguel de temporada. Sobretudo aqui no nosso estado, aqui na capital, Belém, quais são as orientações que o senhor dá com relação a aluguel de temporada? Tanto para quem está sendo o inquilino, como aquele que coloca o seu bem para ser alugado. Em especial para os condomínios, nós temos que trazer um regramento específico para a Assembleia para o aluguel de temporada. Esse regulamento específico, ele vai identificar a obrigatoriedade na informação, no cadastro, na permissão de uso das áreas coletivas, nas limitações de uso. E esse regramento vai também debater, discutir e aprovar qual o nível de participação daquele proprietário que resolve alugar a sua unidade por temporada no que se refere a aumento de despesa para aquele tipo de locação. Exemplo, no meu condomínio de 100 unidades, 20 unidades serão disponibilizadas para a COP30. 20 unidades eu vou ter a necessidade de um rondante no período da COP30 para dar monitoramento nessas unidades e no todo do condomínio. Esse custo a mais na minha despesa, a Assembleia vai decidir de forma antecipada. Agora, uma reunião assemblear deve ser chamada para dizer: isso vai ser rateado entre os 20, isso vai ser absolvido pelos 100 condôminos. Então, esse detalhamento precisa ter um regramento antes que defina direitos, deveres e as participações desses proprietários que desejam explorar o aluguel por temporada. Como é que as coisas estão mudando rapidamente? E hoje nós temos os carros elétricos, né? Quais são as orientações para os condomínios com relação ao abastecimento de veículos elétricos? O condomínio, quando é o prédio projetado, colocando 100 unidades, ele foi projetado para 100 unidades de 2 quartos, com 2 banheiros. Houve uma disponibilidade de energia elétrica do transformador para atender 200 splits, 100 chuveiros elétricos e mais uma mobília de uma casa, no caso 100 casas. Então, aquele prédio tem um transformador na entrada que está projetado para receber aquela utilização de energia elétrica. No momento que nós formos implementar o abastecimento do carro elétrico, esse transformador vai pedir para ser mudado. Então, isso é um exemplo básico que impõe uma análise prévia técnica, uma análise que vai dizer: o nosso transformador vai receber a capacidade de 10 carregamentos elétricos,
vai receber de 20%, vai receber de 30%, para projetar para 50% das unidades, eu vou ter que mudar o transformador. Então, há necessidade de uma avaliação técnica. Esse projeto apresentado na concessionária de energia elétrica e feita essas modificações para antecederem, até por conta do risco que é ter esses equipamentos ativos. Nós vamos optar para fazer somente nas garagens livres, nas garagens subterrâneas. O risco é maior, é menor. A matéria é muito nova. Outros estados já estão trazendo normas regulamentadoras sobre isso. O estado do Pará ainda não tem uma norma finalizada, porém é um assunto que tem que ter uma análise técnica para identificar o transformador, identificar o risco. Doutor, eu posso chegar, comprar meu carro elétrico, fazer a minha ligação com a minha unidade consumidora? Não, não pode. Nós já tivemos condomínio em Salinópolis que a pessoa chegou, chamou o eletricista, ligou uma unidade consumidora para abastecer seu carro. A concessionária de energia foi lá, recolheu, porque não apresentou projeto algum, recolheu e disponibilizou para ir apanhar lá no escritório local, mediante o pagamento de uma multa, porque não atendeu os requisitos técnicos. Mas a gente vê aí, né? Eu tenho visto em alguns condomínios, 90 e tantos % é o comum, mas já um ou outro carro elétrico local já sendo utilizado, o próprio proprietário do carro comprou todo o maquinário. E eu fiquei pensando, como é que está funcionando isso aí? Isso é um risco. O condomínio está em risco, a coletividade está em risco, aquela utilização não foi projetada no passado, então, e 1, 2, 3 suporta, 5, 6, 7 vai suportar, então tem que ter uma análise técnica prévia com a ART, anotação de registro técnico. Esse projeto tem que estar dentro da concessionária, tem que preencher essas etapas para ter segurança. Muito bem. Doutor, para a gente fechar aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma orientação prática. O que cada condômino pode fazer no dia a dia para cumprir deveres e poder exigir também os seus direitos de forma saudável, né, e pacífica? Qual é a sua orientação? Vanderlei, eu sempre digo que o bom senso deve prevalecer. Quando eu coloco o bom senso, eu sempre digo também que eu preciso do meu vizinho. Eu preciso do meu vizinho para me ceder um pouco de açúcar e para me socorrer no AVC. Sim. Então, a necessidade de você ter uma relação harmoniosa com o seu vizinho é fundamental. Regras, nós temos Código Civil, nós temos convenção, nós temos regimento interno. Trabalhar nas exceções nos expõe ao risco. Vamos cumprir as regras. Vamos cumprir o que está sendo pontuado como nosso dever e vamos buscar os nossos direitos. Muito bem. Quero agradecer desde já a sua presença, foi muito esclarecedor. As suas falas foram esclarecedoras e eu quero lhe agradecer, espero tê-lo em outros momentos aqui conosco. Com certeza, o prazer é nosso. Nós falamos aqui com o Dr. Cláudio, especialista em direitos e deveres condominiais, Dr. Cláudio Alves. Espero que tenha sido interessante, esclarecedor para você, como foi para todos nós. Um abraço e até o próximo Diálogos com Vanderlei Nunes.